Os melhores mauás de regressão. Hoje eu vou te mostrar 5 mauás que eu estou acompanhando, mas antes se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. O primeiro mauá, regressão absoluta. Esse mauá é uma mistura de artes marciais, estratégia, vingança e evolução de poder, de um jeito extremamente viciante. A história acontece em um mundo brutal, dominado por guerreiros poderosos, seitas perigosas e disputas constantes por poder. O protagonista vive uma vida marcada por fracassos, perdas e escolhas erradas, depois de chegar ao fundo do poço, mas ele acha uma técnica de regressão para voltar ao passado para derrotar o grande demônio celestial. Mas para isso, ele tinha que encontrar 4 artefatos, que lhe custou 40 anos de sua vida. Mas dessa vez, ele decide não repetir os mesmos erros. Aqui está o grande diferencial de Absolute Regression. Além da arte ser absurdamente linda, as cenas de lutas serem muito boas, vale destacar que são poucos mangás que tenham diálogos tão bons quanto esse. É sério, o autor conseguiu criar diálogos tão bons e envolventes que você não fica entediado lendo. Sem falar que a construção dos personagens secundários são outro nível. Você consegue perceber que eles têm personalidade própria, opiniões diferentes. Esse autor está em outro nível. Ele consegue desenvolver personagens secundários diferentes de qualquer outro tipo de autor. O protagonista não é alguém inocente ou despreparado. Ele já sabe quem vai traí-lo e quais perigos estão a seguir no futuro. Cada treino, cada conversa e cada aliança tem um objetivo. E a obra entrega exatamente isso. As lutas são intensas, técnicas marciais têm um visual incrível, o sistema de poder lembra muito os clássicos de Murin, mas a obra não só vive de ação. Ela também trabalha estratégia, política, entre outras seitas, como o famoso efeito borboleta. Pequenas mudanças no passado acabam criando consequências gigantescas no futuro. Por que esse mal é tão viciante? O clima é mais sério, mas sem deixar caricato. Ainda há espaço para emoções, combina com artes marciais e regressão temporal, faz a Absolute Regresso se destacar entre vários mauás do gênero. Esse segundo mauá, eu vou falar do Os Planos Mercenários Regressado, um dos mauás da regressão mais interessante nos últimos tempos. A obra acompanha Gislan Perdian, desculpa pessoal, eu sempre erro o nome dele, conhecido como Rei Mercenário. Na sua vida passada, depois que sua irmã foi assassinada, ele saiu da família e se tornou um guerreiro mais forte do continente, depois da destruição de sua família. Consumido pela vingança, ele passou anos em guerra, até finalmente morrer. Mas antes, ele descobre que os verdadeiros culpados por trás da destruição da sua família não eram quem eles pensavam. Gislen volta ao passado e agora está determinado a destruir aqueles que fizeram mal à sua família antes de toda a tragédia começar. Agora, com todas as memórias da vida anterior, Gislan percebe que tem chance de mudar o futuro. E é aí que o mal começa a ficar interessante. Porque diferente de outras histórias de regressão, aqui o protagonista não quer apenas ficar forte. Ele quer impedir a queda da sua família, salvar seu território e se preparar para as guerras futuras. E como ele já conhece os acontecimentos do futuro, começa a manipular alianças, treinar mais cedo e eliminar ameaças antes que elas cresçam. O mundo da obra também chama atenção. Existem conflitos entre territórios, disputa política, famílias nobres e estratégias militares. Isso deixa a história mais madura. Não é apenas um protagonista overpower derrotando monstros. Existe toda uma tensão envolvendo poder e influência. As melhores partes são quando o protagonista usa conhecimentos do futuro para surpreender todo mundo, principalmente na guerra, porque enquanto os inimigos acham que estão no controle, ele já sabe exatamente o que vai acontecer. E as cenas de combate são muito boas. O Mauá passa uma sensação de real, de brutalidade nas batalhas em questão de coreografia de luta. Esse Mauá tem a melhor coreografia de luta que eu já vi até hoje. Tem as melhores. O Plano do Mercenário Regressado é aquele tipo de obra que prende pela inteligência do protagonista. Se você gosta de regressão temporal, estratégia e personagens calculistas, vale muito a pena dar uma chance. Tem Indomável Martial King, ou O Retorno do Rei Marcial. Imagina ser chamado de Rei Demônio, não porque queria destruir o mundo, mas porque tentou salvar raças perseguidas. Mas antes de morrer, você usa um artefato mágico, que poderia voltar no tempo, mas você acorda num corpo completamente diferente. O corpo do homem que tentou te matar. O Retorno do Rei Marcial, um dos mauás mais diferentes de regressão e artes marciais. A história acompanha Reinhard, um mago absurdamente poderoso, só que nesse mundo, humanos escravizam outras raças, como elfos, anões e várias outras espécies inteligentes. O protagonista decide lutar contra isso. Ele cria um império para proteger essas raças, mas acaba sendo tratado como um rei demônio pela humanidade. Então surge um grupo de heróis para derrotá-lo, e entre eles Telson, um lendário rei marcial, o homem mais forte fisicamente do continente. Mesmo sendo extremamente poderoso, o protagonista acaba morrendo. Mas antes de morrer, ele usa um artefato proibido de regressão temporal. Só que algo dá errado. Quando ele acorda, ele percebe que voltou
voltou ao passado no corpo de Telson. O problema? O verdadeiro Telson também continua existindo. E é aqui que o mal fica absurdo, porque o protagonista era o maior mago do mundo, mas agora está preso no corpo da maior artista marcial da história. Então ele precisa aprender a usar força física enquanto tenta recuperar suas habilidades mágicas. Enquanto isso, o outro lado também muda. O antigo Telson começa a seguir um caminho muito mais sombrio, e diferente de muitos mauá genéricos, o protagonista aqui tem objetivos reais. Ele quer mudar o mundo, não só ficar overpower. O único ponto negativo, na minha opinião, é que eles tentam colocar comédia no meio da ação, e isso acaba me irritando bastante. Bom, mas isso é só minha opinião. Diretor da família caída. Imagine perceber tarde demais que você destruiu a própria vida, e quando finalmente decide mudar, sua família já foi massacrada. Em O Regressor of the Fallen, um manhwa de regressão focado em guerra estratégica e redenção. Na história acompanhamos Logan McLean. Na vida passada ele era um filho problemático, arrogante, impulsivo e irresponsável. Por causa do próprio comportamento, acabou sendo afastado da família. Só que depois veio a tragédia. O Império invade o reino. Sua família é destruída e seu irmão acaba morto. Consumido pela culpa e pela raiva, Logan passa anos lutando na guerra, buscando vingança. Mas durante uma batalha, Logan morre. E quando abre os olhos novamente, ele volta ao passado, mas antes da queda da sua família. Agora ele tem uma segunda chance, e dessa vez, ele promete proteger a todos. O mais interessante desse manhwa é que o protagonista não tenta apenas ficar forte. Ele começa a reconstruir toda a família. Logan usa conhecimentos do futuro para criar negócios, desenvolver armas, fortalecer o território e preparar o reino para uma guerra que está chegando. Então a obra mistura várias coisas ao mesmo tempo. O que mais chama atenção? A construção do território é uma das melhores partes, porque você realmente vê a família McLean crescendo. O protagonista recruta pessoas talentosas, cria novas tecnologias e transforma uma família quase destruída em uma potência militar. E as batalhas também são muito boas, principalmente porque Logan já conhece várias estratégias do futuro. O cão louco do clã Xion. Ele dedicou sua vida inteira a seu mestre. Lutou por ele, matou por ele e no fim foi traído pela própria pessoa que jurou proteger. Um manhwa típico de Murin, de vingança e regressão, que começa muito forte. As histórias acompanham Moon Myung, um guerreiro sem nome. Ele passou a vida servindo ao Shen Murien, um jovem mestre da poderosa família Xion. O protagonista é completamente leal, só que no final, Shen Murien trai ele e o protagonista morre da pior forma possível. Mas quando abre os olhos novamente, percebe algo absurdo. Ele reencarnou justamente no corpo do Shen Murien, o mesmo homem que o matou. E o pior ainda, Shen Murien já era conhecido como um completo lixo, um verdadeiro delinquente da família Xion. O mais interessante da obra é justamente essa situação, porque o protagonista agora precisa fingir ser um homem que odiava. Enquanto tenta sobreviver dentro da própria família, e como ele já conhece nos bastidores, começa a manipular tudo nas sombras. Ele usa experiências de combate, frieza e inteligência para mudar o futuro da família. O que mais chama atenção? O conceito de assumir o corpo do próprio traidor é muito bom, porque cria vários conflitos interessantes. O protagonista odeia Shen Murien, mas agora precisa agir como ele. Isso gera momentos muito tensos dentro da família, principalmente porque todo mundo já esperava que ele fosse um inútil. Bom, pessoal, esses foram todos os 5 manhwas de regressão que eu estou acompanhando ultimamente. Se você gostou, se inscreva, ative a notificação, deixe aquele like e comente aqui. Qual o próximo manhwa você quer que eu comente?